Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez pela audiência que vocês têm dado ao canal do Pastor Irineu Messias. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm se inscrito, a cada dia está sempre pessoas se inscrevendo no nosso canal, compartilhando as mensagens, e eu peço a vocês também que vocês ativem o sininho, que quando vocês ativam, vocês receberão em primeira mão todos os novos vídeos que nós estamos gravando. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão participando ativamente do nosso canal aqui. Peço também que vocês façam comentários abaixo a cada mensagem, porque assim mais pessoas também terão acesso, porque o YouTube verá que você está interagindo com a mensagem que nós estamos aqui postando no YouTube. E assim, meu querido amigo, Deus lhe abençoe e permaneçam aqui no nosso canal. Quero, como sempre, trazer uma palavra na Escritura Sagrada para a nossa reflexão, meditação e, claro, aprendizado na Palavra de Deus. E quero convidar você para lermos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, e nós vamos tratar de um fato, de um ocorrido durante o ministério do Senhor Jesus. Vários ocorridos no ministério do Senhor Jesus aconteceram, são registrados aqui no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, e este aqui vamos tratar de uma certa feita, quando Jesus entrou numa sinagoga e deparou-se com um homem com a sua mão mirrada, e era um dia de sábado, e os judeus estavam ali naquele lugar e só esperando o que é que Jesus ia fazer, se ia curar ou não. Veja, aqueles homens não estavam observando o estado daquele homem que estava com um defeito na sua mão, mas apenas estava focado em ver se ia guardar o sábado ou não. As pessoas às vezes se perdem na sua religiosidade e ao invés de ter misericórdia para a situação da pessoa, não tem a mínima misericórdia. E Jesus agora vai confrontar aquela falsa religiosidade daqueles homens. Mas vamos ao texto da Palavra de Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 11. E diz assim as Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Pega a sua Bíblia aí na estante, na sua cabeceira, na sua casa, e acompanhe comigo essa maravilhosa leitura da Palavra de Deus que nós iremos fazer agora. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus. Diz assim o texto. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida? É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Eis aqui um texto, meu querido amigo, do Evangelho de Lucas, contando-nos esse fato miraculoso em que o Senhor Jesus curou a mão daquele homem que, quem sabe, muitos anos conviveu com aquele defeito físico, com aquela anomalia, com aquela anormalidade em um dos seus membros. E observe que o texto aqui sagrado diz que era a sua mão direita. E nós conhecemos que a maioria absoluta das pessoas sempre usa a mão direita. Aqui e acolá
é que nós temos pessoas que nós chamamos canhotas, mas em sua maioria as pessoas nascem usando a sua mão direita para trabalhar, é a sua mão dominante. E era exatamente essa mão que o homem a tinha atrofiada. Então nós podemos inserir, deduzir quão difícil não foi a vida daquele homem tendo a sua mão atrofiada, seja para o trabalho, mas também como um defeito físico, porque na antiguidade as pessoas que nasciam ou tinham algum defeito físico era geralmente discriminada na sociedade. Alguns achavam que era um castigo divino e outras pessoas sequer davam oportunidade social para essas pessoas que tinham algum defeito físico. Na Grécia, por exemplo, se uma criança nascesse com algum defeito, geralmente ela era sacrificada, era morta, porque havia um endeusamento da perfeição do corpo humano. Então, se alguém nascesse com defeito, essa pessoa não era bem vista. Então, portanto, nós podemos imaginar quão sofrimento aquele homem ele não teve na sua vida, seja do ponto de vista da sua dificuldade em arranjar um trabalho, de ser um agricultor, né, já que sua mão direita era a mão dominante, né, como também ainda ter que enfrentar o preconceito social, por que não dizer religioso, das pessoas em sua volta. Então a situação daquele homem era muito difícil. Né? E agora nós vemos um certo dia de sábado, o Senhor Jesus Cristo entrando na sinagoga onde estava aquele homem. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Aquele homem que, apesar do seu defeito, estava ali adorando, estava ali na sinagoga, estava ali querendo aprender mais de Deus, senão estaria em outro lugar. Então, portanto, meu querido amigo, se você tem algum defeito físico, não fique triste, mas não deixe de adorar a Deus por isso. Não deixe de servir a Deus por isso. Faça como aquele homem esteja na casa de Deus, esteja adorando a Deus. E quem sabe Deus, na sua misericórdia, pode curar você desse defeito físico. Eu digo pode porque Deus é quem tem a iniciativa dele de curar ou não, porque ele é o dono da cura. Ele pode fazer milagre, porque ele é Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Então, no dia de sábado, o Senhor Jesus entrou na sinagoga. E entrou para ensinar a palavra de Deus. E, naquele dia, estava este homem com a sua mão direita mirrada. E, diz aqui o texto, no versículo de número 7, os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado. Veja a indiferença desses religiosos, dos fariseus e dos escribas. Ao invés de se apiedar, ao invés de correr para Jesus e pedir que ele curasse aquele homem, que certamente todos os sábados estavam lá. E a fama de Jesus tinha corrido por todas aquelas cercanias. Eles sabiam que Jesus, é provável, que tinha curado muitos paralíticos, muitas pessoas. Se aqueles homens tivessem algum tipo de misericórdia com aquele homem defeituoso da mão, teria pedido para Jesus curar aquele homem, tal como aconteceu com um certo homem que estava aleijado e 4 dos seus amigos levaram até a presença de Jesus. A Bíblia não diz que aqueles 4 homens eram escribas ou fariseus, mas demonstraram uma piedade maior para com aquele paralítico do que os fariseus estão demonstrando aqui em relação a este homem da mão mirrada. Ou seja, eram religiosos, eram mestres da religião, mas incapazes de sentir piedade, de sentir misericórdia por aquelas pessoas que estão sofrendo. Então isso aqui nós podemos já colher uma lição para a nossa vida. Tenhamos cuidado para que a nossa religiosidade, ela não atrapalhe, ela não seja um empecilho, ela nos segue de tal forma que nós sejamos incapazes de ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que têm problemas. Isso também traz para nós uma reflexão sobre o que está acontecendo atualmente, quando todas as pessoas no mundo todos estão passíveis de ser infectados por esse coronavírus, por essa Covid, muitos têm perdido a vida. Mas eu pergunto, qual será a postura
qual será a atitude espiritual que os vários líderes, os vários crentes estão tendo em relação a essas pessoas que estão sendo infectadas? Será que nós temos a capacidade de ter misericórdia com aqueles que estão infectados? Será que nós estamos chorando com as famílias que perderam seus entes queridos? Ou nós estamos apenas preocupados com a religiosidade e para nós a dor dessas pessoas são indiferentes? Porque para esses escribas aqui, eles estavam um pouco preocupados com a dor, com o sofrimento, com o preconceito desse homem. Porque se tivesse, teria, como disse, procurado Jesus para curar aquelas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que nós possamos agir diferentemente desses religiosos, ao ver uma pessoa sofrendo, ao ver uma pessoa estigmatizada na sociedade por algum defeito, por alguma doença, por algum problema, tenhamos nós misericórdia. Aprendemos com o nosso Deus a ser misericordiosos com aqueles que estão sofrendo, para que o Senhor, na sua misericórdia, possa operar em benefício daquelas pessoas. Com isso, eu quero dizer que nós devemos orar pelas 50.000 famílias que perderam seus entes queridos. Devemos orar pelos profissionais de saúde que estão arriscando as suas vidas para cuidar de outras vidas infectadas pelo coronavírus. Devemos orar pelas várias categorias profissionais que estão trabalhando em prol dessas pessoas. Nós não podemos agir com indiferença, como com indiferença agiram fariseus e escribas, que conheciam muito bem a lei, e conheciam, por exemplo, capítulo 3, versículo 22 e 23 de Lamentações de Jeremias, onde diz que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos, que ela se renova a cada manhã, que grande é a fidelidade de Deus. Ou seja, eles estavam servindo ao Deus que é de misericórdia, que é misericordioso, mas se mostraram aqui incapazes de ter misericórdia daquele homem que estava ali com a sua mão mirrada. E diz o texto aqui que os fariseus e escribas atentavam nele, que atentavam para Jesus. Ou seja, não estavam com os olhos focados naquele que estava sofrendo, naquele homem que estava com a mão mirrada, que quem sabe era um homem frequente na sinagoga, era um homem que estava constantemente ali nos sábados assistindo às pregações daqueles fariseus e dos escribas. Não, o olhar dele não estava voltado para este homem, estava voltado para Jesus, mas não com uma atitude de adoração, não com uma atitude de respeito, não com uma atitude de reconhecer em Jesus o seu Messias. Estava olhando para Jesus para ver se tinha algum defeito em Jesus, para saber se o Senhor Jesus iria descumprir ou não a lei de Moisés. E eles estavam tão cegos que estavam interpretando a guarda do sábado do seu modo particular e do seu modo pessoal, e não segundo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício, onde muitas pessoas ainda hoje têm atitudes semelhantes, e que nós possamos aprender com os erros deles, a não errar como eles. E eles atentaram para Jesus, que nós, a Bíblia diz inclusive, no capítulo 12, e o versículo 2 de Hebreus, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. O olhar desses homens aqui não era na perspectiva de ter Jesus como Senhor e Salvador, muito pelo contrário, era para criticar Jesus. E muitas vezes as pessoas olham para Jesus, para o Jesus da Bíblia, para o Jesus da palavra de Deus, não para adorá-lo, não para servi-lo, não para entregar a sua vida, mas para criticá-lo, para não reconhecê-lo como Salvador de suas vidas. Há muitas pessoas olhando para Jesus, mas olhando de forma diferente, de forma preconceituosa, para rejeitar Jesus, como rejeitaram esses homens, com essa atitude aqui que nós percebemos nesse texto da palavra de Deus. Então você que me assiste, meu amigo, minha amiga, eu quero perguntar a você, de que jeito, de que modo você está olhando para Jesus, ou tem olhado para Jesus? Você que ainda não se decidiu por Ele, não se decidiu ser servo dEle, como é que você está olhando para Jesus? Uma certa feita, o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas ressuscitou, mas Jesus perguntou para ele: e vós, quem dizem que eu sou? Foi quando Pedro, revelado pelo Espírito Santo de Deus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como é que você está olhando para Jesus? Você está olhando para Jesus como um mestre iluminado espiritual e colocando no mesmo patamar de um Buda, de um Confúcio, que são seres criados por Jesus?
Ou você que será que está olhando para Jesus como o autor e o consumador da fé? Essa é a reflexão, meu querido amigo, que eu levo para que você faça neste momento. De que forma você tem olhado para Jesus? Porque se você olhar para Jesus como olhou os fariseus e escribas, você nunca conseguirá perceber, aleluia, que Jesus Cristo, o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Que o Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo e verdadeiro, que veio manifestar a sua glória, que veio se revelar para os homens pecadores, perdidos de Deus. Este é o Jesus maravilhoso, o Deus encarnado, que veio para salvar a minha e a sua vida. Você está olhando para Jesus desta forma, deste jeito? Se tiver, resolva então segui-lo a partir de agora como Senhor da sua vida, porque estes fariseus, esses escribas, não fizeram isso. E há muitas pessoas perdendo a grande, maravilhosa oportunidade que Deus está dando. Veja, Deus deu a oportunidade para aqueles homens se arrependerem dos seus pecados. Jesus entrou naquela sinagoga onde eles estavam ali. Era uma oportunidade que Deus estava dando para aqueles fariseus e escribas poderem aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu Messias. Assim como Deus está também lhe dando a oportunidade, neste momento, ao você ouvir esta palavra, ao sentir esta mensagem, para que você reconheça, a partir da explanação desta mensagem, que Jesus é o Senhor de todos os homens, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o único caminho que leva o homem para Deus. E dando e recebendo você esta oportunidade de Deus, qual será a sua iniciativa? Qual será a sua atitude a partir de agora? É o que Deus espera de você. Você vai ter a atitude exatamente igual à dos fariseus e dos escribas, que desperdiçaram, jogaram fora esta valiosa oportunidade, ou você vai resolver olhar para Jesus, conforme diz a palavra do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em outras palavras, eu quero dizer que Deus não estava só dando oportunidade para aquele homem da mão mirrada ser curado, mas estava dando oportunidade para os fariseus e escribas e todos que estavam ali naquele momento na sinagoga terem uma experiência maravilhosa, uma experiência pessoal e se converterem dos seus pecados. E eles, infelizmente, jogaram fora a oportunidade. Meu amigo, minha amiga, não jogue fora a oportunidade que Deus está lhe dando neste momento e nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveite a luz da explanação desta palavra que Deus está falando para a sua vida. E diga para Deus: Senhor, a partir de agora, eu vou olhar para Jesus de um modo diferente. Eu vou olhar não com o meu olhar puramente humano e religioso, mas vou olhar conforme a sua palavra me orienta a olhar firmemente, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Somente Jesus, Ele tem o poder para trazer você à comunhão do nosso Pai Celestial. Mas veja o que esses fariseus e escribas fizeram. Quero lembrar, eram homens religiosos. Eram homens que conheciam a lei de Moisés. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, do Gênesis a Malaquias, que era a Bíblia do Velho Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. Mas aqueles homens, apesar de estudarem a Bíblia, eles olharam de um modo incrédulo, de um modo cego, pecaminoso para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta apenas você ter a Bíblia. Há pessoas que já me disseram, que dizendo assim: ah, pastor Irineu, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu conheço a Bíblia, mas eu quero perguntar se você conhece o autor da Bíblia. Aqueles homens também conheciam a Bíblia, fariseus e escribas, mas não conheciam o autor da Bíblia. Porque quem conhece a Deus, quem tem uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus, e tem uma experiência real, profunda com Ele, não age desta forma indiferente, desta forma pecaminosa em relação ao Filho do Deus vivo. Então, meu amigo, se você agora chega à conclusão, mediante a explanação dessa palavra, que você não tem olhado para Jesus de um modo correto, apesar de você dizer-se cristão, apesar de você conhecer a Bíblia, então é hora de você refletir, é hora de você fazer uma análise em si mesmo e perguntar: como é que eu estou olhando para Jesus? E eu te digo nesta hora, olhe de um modo diferente, como esses fariseus e esses escribas olharam para Jesus. Mas veja,
para acharem nele do que o acusar. Ou seja, querendo acusar Jesus. Era esse o intento deles. Era para isso que eles estavam olhando para Jesus. Mas o Senhor Jesus, diz o texto aqui no verso 8, mas ele, Jesus, conhecendo bem os pensamentos, ou seja, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus conhece as profundezas do nosso coração. Deus conhece, por exemplo, o que você está pensando neste momento em que eu estou ministrando essa palavra de Deus para você. Deus sabe exatamente o que você está pensando. Deus sabe exatamente qual a sua reação neste momento em que eu estou ministrando a sua palavra. Eu não conheço e nem poderia conhecer, mas o Deus da glória conhece os seus pensamentos, como Jesus conheceu os pensamentos dos fariseus naquele momento. Agora eu pergunto para você, o que é que você está pensando agora? Desta mensagem. A partir dessa mensagem, quais serão os seus pensamentos? Quais são agora e quais serão os seus pensamentos? Agora, durante e depois dessa mensagem. Porque Jesus conhecia os pensamentos dele, como também conhece os seus pensamentos, porque Jesus é Deus e ele é onisciente. Nada escapa aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, conhecendo qual era o intento daqueles fariseus, que estavam ali para acusá-lo de que ele estaria descumprindo a lei, o que não é verdade. Jesus cumpriu toda a lei. Aliás, Jesus foi o único homem, o único ser humano que cumpriu completa e integralmente a lei de Deus, a lei de Moisés. E Jesus disse ao homem que tinha mão mirrada, glória a Deus, porque o Senhor poderia se dirigir para aqueles fariseus, podia se dirigir para aquele escriba, para tirá-lo da incredulidade. Mas olhe, aqueles escribas e os fariseus estavam rejeitando a palavra de Deus. Não queriam algo sério com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados é quem nos afasta de Deus. Se nós queremos nos aproximar de Deus, Deus com certeza muito mais quer se aproximar de nós. Agora, se nós, com o nosso coração duro, teimamos em querer se afastar de Deus, aí Deus também vai se afastar de nós. Porque ninguém vai querer conviver com uma pessoa que não quer estar junto de você. Você conviveria com alguém que não quer a sua companhia, que não quer saber de você, que trata você com indiferença? Assim também o pecador, ele precisa demonstrar que quer a companhia de Jesus. Aqueles fariseus não queriam a companhia de Jesus. E você? Como é que você está agindo agora? Você quer a companhia de Jesus na sua vida, no seu dia a dia, no seu pensamento, na sua alma? Ou você quer agir como esses fariseus, que não quer saber de Jesus, que olha para Jesus de um modo diferente e enviesado, distante dos princípios da palavra do Senhor nosso Deus? Jesus conhece o seu pensamento, glórias ao nome do Senhor. E Jesus olhou para quem realmente, quem sabe lá no fundo do seu coração, esperava há muitos anos por aquela hora, por aquele milagre. E que aquele homem certamente sabia que somente Deus poderia realizar aquele milagre. Hoje, a medicina, avançada como está, consegue corrigir problemas de defeito no corpo humano. Alguém consegue colocar até novo rosto quando a pessoa perde numa queimadura. Consegue até reimplantar a mão quando ela é cortada. Mas naquela época a medicina não era avançada como é hoje. E certamente aquele homem talvez fosse pobre e não poderia arcar com o tratamento que pudesse revigorar a sua mão. Hoje tem procedimentos, por exemplo, de fisioterapia, onde algumas pessoas conseguem retomar o movimento de alguns membros que foi porventura atrofiado. Mas nada disso tinha naquele momento. O homem só tinha apenas Jesus, o homem só tinha Deus para poder modificar a sua vida. E deixa eu lhe dizer, apesar do avanço da medicina, apesar da tecnologia ter se avançado muito, mas há problemas, há casos no corpo do ser humano que somente Jesus é quem pode consertar. Você por acaso tem algum problema e que você procurou a medicina? Tem alguma doença, algum defeito e que você procurou a medicina e essa não deu jeito? Deixa eu te apresentar um Deus todo-poderoso que dá jeito àquilo que você acha que não tem jeito. Você pode crer, você pode confiar, você pode pedir, e o Deus que nós pregamos, o Deus que nós anunciamos na sua palavra, ele é poderoso para curar toda e qualquer doença do ser humano. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma cena maravilhosa. Quando Pedro ia entrando no templo,
na Porta Formosa, e encontrou um homem por nome Enéas, paralítico, coxo. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te dei eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, defeituoso dos seus pés, se levantou e andou para a glória de Deus. Então, Deus de Pedro, o Deus de Enéas, também é o Deus que pode operar na sua vida e curar todos os defeitos, todos os problemas, todas as doenças que porventura você já bateu em várias portas na medicina avançada, na tecnologia médica, e não resolveu o seu problema. Mas Jesus, o Rei da Glória, o mesmo que curou este homem da mão mirrada, ele é poderoso para fazer um milagre, aleluia, muito grande na sua vida. Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Então Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Talvez aquele homem não tivesse entendido aquele chamamento daquele homem que, certo, ele estava vendo pela primeira vez entrar numa sinagoga. Observe que ele não foi chamado, aquele homem, pelo escriba, não foi chamado pelo fariseu, que eram os homens líderes religiosos que tinham proeminência nas sinagogas. Entrou ali um homem, um carpinteiro, quem sabe ele soubesse que Jesus era filho de José, o carpinteiro, aquele homem que não tinha formosura, que não estava entre os sacerdotes, não estava entre os fariseus, mas aquele homem disse para ele levantar-se e ir para o meio da sinagoga, para que todo mundo pudesse ver. Bendito é o nome de Jesus. Aí nós vamos dizer a autoridade do Filho do Deus Todo-Poderoso, aleluia, que impactou aquelas pessoas que estavam ali e chamou aquele homem. E veja a atitude diferente daquele homem. Aquele homem podia simplesmente ignorar o chamado de Jesus. Não era o chefe da sinagoga que estava chamando, não era o sacerdote, não era o escriba, muito menos o fariseu que estava chamando. Era alguém que ele talvez não conhecesse, mas estava chamando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem, mesmo sem ter sido chamado pelo chefe da sinagoga, mas ele estava sendo chamado pelo Filho do Deus vivo, que é maior do que o escriba, que é maior do que o fariseu, que é maior, bendito é o nome de Jesus, do que todo e qualquer sacerdote. Bendito é o nome do Senhor. Então, ainda, meu amigo, que alguém não lhe chame, que alguém tenha você como anônimo, mas saiba que o Deus da glória pode chamar pelo seu nome, que o Deus da glória pode lhe chamar para fazer um milagre tão poderoso na sua vida. E quando você ouvir o chamado de Jesus, se levante. Quando você ouvir o chamado de Jesus, não fique no mesmo lugar. Quando você ouvir o chamado de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, atenda a voz dele. E você terá tudo para receber a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como bênção maravilhosa aquele homem recebeu da parte do Senhor Jesus. E o texto diz: e levantando-se ele ficou de pé. Aquele homem atendeu ao convite de Jesus. Aquele homem se levantou. E você? Será que você vai também se levantar do lugar onde você está? Será que você vai atender a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida? Ou vai continuar sentado, vai continuar parado? Ou vai atender o chamamento, aleluia, o chamamento do Filho do Deus vivo, que chama neste momento a sua vida? Levante, fique de pé, louvado seja o nome do Senhor, que eu quero operar milagre na sua vida. Aleluia, que eu quero mudar a sua história, como a história deste homem. Jesus mudou naquele dia, na sinagoga, na vista de todos aqueles homens, embora religiosos, mas incrédulos, embora religiosos, mas que não queria acreditar e nem confiar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito fazer, no sábado, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Foi a grande pergunta que Jesus fez para aqueles homens. Para aqueles homens que estavam focados apenas no cerimonialismo, na guarda pura e simplesmente do sábado, coisa que as pessoas, alguns ainda fazem, dão mais valor à guarda de um dia do que adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pessoas, inclusive, que têm os seus nomes no nome de um dia, e não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas no nome de um dia. Adora mais o dia do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Então tenha cuidado, meu amigo e minha amiga. Então Jesus lhe disse: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Essa foi a grande pergunta. Porque eles estavam com os olhares, aqueles fariseus, voltaram para o cerimonialismo, para a guarda simplesmente do sábado. Não queria saber de misericórdia, não queria saber de ter piedade daquele homem que há muito tempo, quem sabe, foi várias vezes ali na sinagoga e nunca, quem sabe, recebeu uma oração, nunca recebeu uma intercessão daqueles fariseus, daqueles escribas, dos sacerdotes, para que a mão dele fosse curada. Porque eles sabiam que o Deus de Israel era o Deus que cura.
Porque no passado, louvado seja o nome do Senhor, eles leram, está lá escrito na palavra de Deus, os milagres operados através dos profetas, como Elias, dos profetas como Eliseu, e de tantos outros profetas, através dos quais Deus fez grandes milagres, através do profeta Isaías, quem Deus mandou levar uma mensagem de vida e de esperança para aquele rei que estava acamado, e Deus disse que ele ia morrer, mas mediante a oração daquele homem, o rei Edequias, Isaías voltou lá e deu uma mensagem de esperança. Ou seja, o Deus de milagre, o Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, era um Deus de milagre. Mas aqueles homens não se lembraram, ou não queriam se lembrar isso, apenas no aspecto cerimonial da lei, e não quiseram lá usar a palavra de Deus para socorrer aquela vida. O que nós estamos fazendo agora, queremos orar pela sua vida, para que Deus possa curar a sua vida de qualquer tipo de problema que esteja lhe ocorrendo agora. Ainda que seja coronavírus, ainda que seja a Covid. Confie em Deus, e Deus é poderoso para inclusive curar, louvado seja o nome de Jesus, desta doença tão terrível. Os homens não encontraram o antídoto ainda, e eu espero e oro para que o Senhor oriente, abra os olhos do cientista que encontre a cura. Mas uma coisa eu lhe digo, Jesus Cristo já tem a cura, basta você confiar e crer, e Ele é poderoso para curar também você desta doença tão terrível. E Jesus fez aquela indagação para aqueles homens, e olhando para todos ao redor, disse ao homem, estenda a tua mão. Ou seja, uma segunda ordem que Jesus disse para aquele homem. Primeiro mandou ele levantar, vir para o meio, e depois mandou agora ele estender a mão. Podemos imaginar aquela cena, a sinagoga cheia de pessoas, os homens, os fariseus e escribas, todos prestando atenção no que Jesus estava fazendo, e Jesus dá aquela ordem para aquele homem se levantar, e podemos imaginar aquele homem se levantando, envergonhado com o seu defeito físico, quem sabe, e ir para o meio ali da sinagoga, e a plateia, quem sabe, olhando ali, o que é que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? Vai, porque quando Jesus manda, alguma coisa acontece. Bendito é para sempre o nome de Jesus. E em seguida agora Jesus manda ele estender a mão, e de novo nós podemos imaginar a plateia olhando para saber o que é que ia acontecer. Por que é que este homem está mandando esse homem defeituoso estender a sua mão? O que é que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Milagre. Aleluia, porque quando Deus fala, quando Deus aparece, quando Deus manda, alguma coisa acontece, porque Ele é o Deus que opera milagre. Bendito é o nome de Jesus. Basta nós obedecermos quando Jesus bradar para assim, para a nossa vida. Bendito é o nome de Jesus. Estenda a tua mão. E o homem obedientemente estendeu, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. A sua mão esquerda era sã, a sua direita era doente, e agora as duas estavam ambas sãs. Ambas agora poderiam trabalhar, ambas agora poderiam se movimentar. Aquele homem jamais, nunca mais seria olhado de forma estigmatizada pela sociedade preconceituosa, porque um homem chamado Jesus, aleluia, restituiu não apenas a mão, não apenas curou a mão, mas curou a vida, aleluia, daquele homem que jamais seria olhado de forma discriminatória, jamais seria olhado de forma preconceituosa. Aquele homem agora poderia trabalhar, aquele homem agora poderia fazer qualquer tipo de trabalho, porque um homem chamado Jesus, um dia da sinagoga, um dia de sábado, aleluia, curou a sua vida, lhe restituiu, bendito é o nome de Jesus, a sua vida de modo milagroso. E o Jesus que fez aquele tremendo milagre na vida do homem da mão mirrada, ele quer fazer também milagre na sua vida. Basta que você obedeça ao chamado de Jesus, a voz de Jesus, como aquele homem obedeceu. Este é o segredo. Não só obedeceu, mas creu. Porque se aquele homem não tivesse crido na palavra de Jesus, ele não teria se levantado. Ele não teria estendido as suas mãos. Então, primeiramente, vem a fé. É preciso que você creia na palavra de Deus. E a boa notícia que eu lhe dou para você é que você, ao assistir essa mensagem, você está ouvindo a palavra de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz que bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se não há fé suficiente em você para se levantar, se não há fé suficiente em você para estender a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, neste momento o Espírito de Deus brada no teu coração, através dessa mensagem, para que você tenha fé. Ele desperta a fé em você neste momento, para você ouvir a voz de Jesus, aleluia,
e obedecer a Ele, e Ele vai fazer este milagre poderoso na sua vida, que tanto você deseja, que tanto você espera, que você, quem sabe, procurou em vários lugares e não encontrou solução para o seu problema, para a sua causa, para a sua doença, mas em Jesus Cristo, Rei da Glória, você encontra transformação de vida, você encontra milagre, você encontra cura, desde que, somente se você ouvir a voz de Jesus e obedecer a Jesus e se levantar do lugar onde você está. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E olhando para todos, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. Louvado seja o nome do Senhor. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E os judeus? Qual foi agora a reação daqueles judeus? Qual foi a reação agora daqueles fariseus e escribas? Homens que diziam servir a Deus. Ora, se fosse homens que tivessem de acordo com a palavra de Deus, dava muita glórias para Jesus, como aconteceu em outros episódios, em que o povo, quando viu Jesus operando o paralítico, curando o cego, diz a Bíblia que o povo glorificava a Deus, o povo. E estes homens aqui que conheciam a palavra de Deus, sequer tiveram essa dignidade, essa postura correta de glorificar a Deus, porque uma vida foi restaurada, porque o homem foi curado, mas não. O texto sagrado diz que eles ficaram cheios de furor. Como pode uma pessoa que conhece a palavra de Deus e ficar cheio de furor, porque Deus transformou a vida de alguém? E meus queridos, cheio de furor quer dizer cheio de ira, cheio de ódio. Infelizmente, há muitas pessoas religiosas, há muitas pessoas, pastores e ministros, que ainda andam hoje em dia cheio de ódio, cheio de furor nas redes sociais. Eu não podia deixar de falar isso aqui. Estão agindo exatamente como este homem. Estes homens ficaram cheios de furor. Então tenha cuidado, meu querido amigo, minha querida amiga, você que é servo de Jesus, para que você não deixe o inimigo usar a sua vida. Quando Deus está falando milagre, fazendo milagre em outras, seja um instrumento de Deus, para que através de você, Deus faça milagres. E não se encha de furor, como de furor se encheram esses homens completamente na contramão da palavra do Senhor nosso Deus. E ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Ou seja, queriam já partir para agredir a Jesus. Porque o que é que Jesus tinha feito? Jesus tinha feito bem, Jesus tinha restaurado uma vida, Jesus tinha modificado a vida daquele homem, tinha curado dos membros daquele homem. Era para agradecer a Jesus, era para reconhecer que Jesus fez algo poderoso. Mas esses homens ficaram furiosos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quantas pessoas, ao ler a palavra de Deus, também não ficam furiosos com Jesus? Quando descobrem na palavra de Jesus que o seu comportamento moral, sexual, social, não estão de acordo com a palavra de Jesus. Quando lê a palavra de Jesus, Jesus repreendendo os adúlteros, Jesus repreendendo aqueles que entregam-se à lascívia, Jesus repreendendo aqueles que se entregam ao estelionato, Jesus repreendendo aqueles que estão envolvidos em corrupção, seja de qualquer ordem, política, religiosa, econômica. Muitas vezes essas pessoas vão se arrepender e ao ler a palavra de Deus ficam furiosos com Deus e com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz claramente que o homem ele tem que se dobrar, que se curvar e agradecer a Deus. E esta é a razão, meus amigos, minhas amigas, pelas quais muitas pessoas não querem ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ao eles lerem, vai condenar as práticas, os costumes e as ações e o palavreado dessas pessoas. E essas pessoas não querem de forma nenhuma modificar a sua vida. Como aqueles fariseus, como aqueles escribas, não queriam ser modificados nem transformados pelo Senhor Jesus. E eu li um livro do pastor, por sinal muito bom esse livro, Uma Vida com Propósito, Rick Warren, e ele falava de um homem, um psiquiatra, que uma certa feita disse para ele, disse, pastor, eu não vou querer ler o Evangelho de Jesus. Eu estou parafraseando. E o pastor Warren perguntou, mas por quê? Ele disse, porque eu gosto do meu estilo de vida. E se eu for ler a Bíblia, se eu for ler a palavra, ele vai modificar o meu comportamento, a minha atitude. E eu não quero, eu quero desse jeito. Ou seja, aquele homem foi até sincero, mesmo no seu pecado, mas ele disse que não queria ser transformado pela palavra de Deus, como esses fariseus não quiseram ser transformados. E eu pergunto, você quer agir como os fariseus, como os escribas, ficar enfurecido com o Senhor Jesus, porque está indo na contramão do seu modo de viver, do seu modo de vida na sociedade? Você quer fazer como esse psiquiatra, que preferiu ficar no seu pecado para não querer ser transformado pela palavra de Deus? Então, meu amigo, fica aqui essa palavra. Então, meu querido amigo, que Deus abençoe sua vida e que você possa refletir
nesse texto sagrado que nós ministramos para a sua vida. De que Jesus, ele está em busca do pecador, foi em busca ali dos fariseus, dos escribas e daquele homem que estava ali na sinagoga. Assim como Jesus está indo em busca da sua vida mediante a sua palavra. E que Jesus ministrou ali a palavra de Deus, fez alguns questionamentos. Jesus fez uma fala para aquele homem e ele obedeceu, ele se levantou, ele foi para o meio, ele obedeceu ao Senhor Jesus, ele creu no Senhor Jesus Cristo. E você também quer obedecer ao Senhor Jesus? Você também quer, bendito é o nome de Jesus, permitir que Jesus transforme a sua vida, cure a sua vida? Mas antes você precisa obedecer a voz do Senhor Jesus e crer nesta bendita palavra. E não se enfurecer com o trabalhar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus lhe abençoe, permaneça no canal, curta a mensagem, compartilhem, ative o sininho para que você receba a cada novo vídeo a mensagem em primeira mão e que Deus continue confortando a sua vida. Oro, e você, Igreja de Jesus, ore comigo para Deus confortar as 52 mil famílias que perderam os seus entes queridos para a Covid. E que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes para que eles tomem medidas que possam prevenir cada vez mais a vida dos nossos brasileiros e brasileiras. Assim que Deus abençoe a todos, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, glória, poder pelo século do século. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.